Olá, pessoal! Bem-vindos ao universo dos super-heróis, onde exploramos as curiosidades mais incríveis do mundo dos heróis. Hoje vamos mergulhar na fascinante história do Gavião Arqueiro, Clint Barton, o arqueiro que defende a justiça com suas flechas precisas e é uma das figuras mais intrigantes e resilientes do universo Marvel. Preparem-se para descobrir segredos e fatos surpreendentes sobre esse icônico personagem. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo. Imagine um herói sem superpoderes em um mundo de deuses nórdicos, cientistas transformados em monstros verdes e gênios bilionários em armaduras de alta tecnologia. Este é Clint Barton, o Gavião Arqueiro. Um homem comum com habilidades extraordinárias que conquistou seu lugar entre os heróis mais poderosos da Terra. Enquanto Thor manipula raios e Homem de Ferro voa pelos céus, o Gavião Arqueiro permanece com os pés no chão, literalmente e figurativamente. Seu poder, uma precisão infalível e a determinação inabalável de um homem que, contra todas as probabilidades, se tornou um vingador. Na era dos efeitos especiais e poderes cósmicos, o Gavião Arqueiro representa algo raro e precioso, a humanidade pura em um mundo sobre-humano. É por isso que, apesar de frequentemente subestimado, Clint Barton cativa fãs ao redor do mundo. Ele é a prova viva de que não precisamos de superpoderes para sermos heróis, apenas coragem, habilidade e um coração disposto a lutar pelo que é certo. Nossa jornada hoje vai além das flechas e do arco. Vamos explorar a complexa história de um personagem que, por mais de 50 anos, tem sido um pilar fundamental no universo Marvel, tanto nos quadrinhos quanto nas telas de cinema. Desde suas humildes origens até seu impacto atual na cultura pop, preparem-se para descobrir por que este arqueiro extraordinário merece muito mais reconhecimento do que geralmente recebe. O Gavião Arqueiro, cujo nome verdadeiro é Clinton Francis Clint Barton, fez sua primeira aparição em Tales of Suspense #57, em setembro de 1964, criado pelos lendários Stan Lee e Don Eck. Ao contrário de muitos heróis da Marvel, Clint não nasceu com poderes nem os adquiriu em algum acidente científico. Sua jornada começou de forma muito mais humana e, talvez por isso, muito mais cativante. Nascido em Waverly, Iowa, a infância de Clint foi marcada pela tragédia. Seus pais, Harold e Edith Barton, morreram em um acidente de carro quando ele ainda era criança. Órfão e vulnerável, Clint e seu irmão mais velho, Barney, foram enviados para um orfanato, do qual eventualmente fugiram para encontrar refúgio em um circo itinerante. Foi neste ambiente, sob a tutela do espadachim e do misterioso Trick Shot, que o jovem Barton descobriu sua afinidade natural com o arco e flecha. Inicialmente, Clint não seguiu o caminho dos heróis. Utilizando suas habilidades excepcionais como atirador, ele se tornou uma atração circense sob o nome de Gavião Arqueiro, o maior atirador do mundo. Sua precisão infalível fazia multidões suspirarem de admiração, mas o destino tinha planos maiores para ele. A virada em sua vida veio quando, inspirado pelas aparições públicas do Homem de Ferro, Clint decidiu usar suas habilidades para combater o crime. No entanto, por um infeliz mal-entendido, ele foi inicialmente confundido com um criminoso. Em uma ironia do destino, foi nesse período conturbado que conheceu Natasha Romanoff, a viúva negra, que na época trabalhava como espiã soviética. O relacionamento com Natasha foi transformador, mas também turbulento. Mesmo quando ela o persuadiu a seguir o caminho do crime, havia algo em Clint que resistia à ideia de ser um verdadeiro vilão. Esse conflito interno culminou quando ele finalmente se separou de Natasha e buscou redenção, procurando os Vingadores para oferecer seus serviços. Foi em Avengers #16, em 1965, que Clint Barton finalmente encontrou seu verdadeiro propósito, juntando-se à equipe durante a famosa reformulação Capscock Quarter, ao lado do Capitão América, Wanda Maximoff, Feiticeira Escarlate e Pietro Maximoff, Mercúrio. Este momento marcou o início de uma das mais longas e significativas associações de Clint com os heróis da Marvel. A trajetória de Clint Barton é particularmente fascinante porque representa uma jornada de redenção. De órfão a atração de circo, de quase vilão a herói respeitado, sua história nos lembra que nosso passado não define nosso futuro. Em um universo de mutantes e supersoldados, o Gavião Arqueiro conquistou seu lugar através de pura determinação e habilidade humana, provando que às vezes o maior superpoder é simplesmente a vontade de fazer a diferença. Ao longo de mais de 5 décadas, o Gavião Arqueiro participou de alguns dos arcos mais significativos e emocionantes do universo Marvel, tanto nos quadrinhos quanto no universo cinematográfico Marvel, MCU. Vamos explorar os momentos que definiram este personagem extraordinário. Nos quadrinhos, um dos arcos mais impactantes foi quando Clint assumiu a identidade de Ronin.
Após os eventos devastadores da Guerra Civil entre os heróis, e durante o período conhecido como Reinado Sombrio, quando Norman Osborn controlava a segurança nacional, Barton abandonou temporariamente o manto de Gavião Arqueiro. Como Ronin, ele operava nas sombras, combatendo ameaças que os heróis tradicionais não podiam enfrentar devido às restrições legais. Esta transformação revelou um lado mais sombrio e implacável de Clint, mostrando sua adaptabilidade e determinação. A minissérie Gavião Arqueiro de Matt Fraction e David Aja, iniciada em 2012, revolucionou a percepção do personagem. Esta aclamada série explorou a vida cotidiana de Clint quando não estava com os Vingadores, apresentando um herói mais vulnerável, imperfeito e profundamente humano. Frases como "ok, isso parece ruim" tornaram-se emblemáticas, enquanto Clint enfrentava a máfia russa, problemas de audição e as complexidades de ser proprietário de um prédio no Brooklyn. A série ganhou múltiplos prêmios Eisner e é frequentemente citada como uma das melhores histórias em quadrinhos da era moderna. Outro momento crucial foi sua relação com Kate Bishop, a jovem arqueira que também adotou o nome de Gavião Arqueiro. Inicialmente como mentor e posteriormente como parceira, a dinâmica entre Clint e Kate ofereceu novos contornos ao personagem, explorando temas de legado e responsabilidade. A passagem do manto para Kate não significou o fim de Clint, mas uma evolução, mostrando que heróis também podem encontrar propósito ao inspirar a próxima geração. No MCU, interpretado pelo ator Jeremy Renner, o Gavião Arqueiro teve uma trajetória igualmente significativa. Sua primeira aparição importante foi em Thor, 2011, seguida por seu papel fundamental em Os Vingadores, 2012, onde vimos a complexidade de seu personagem ao ser controlado mentalmente por Loki. Este evento, e sua amizade com Natasha Romanoff, estabeleceram as bases para a profundidade emocional que viria a caracterizar sua jornada cinematográfica. Vingadores, Era de Ultron, 2015, revelou aspectos surpreendentes da vida pessoal de Clint, apresentando sua família secreta, sua esposa Laura e seus filhos. Esta revelação humanizou o personagem de maneiras inesperadas, oferecendo um contraste com a imagem do soldado implacável que tínhamos até então. Talvez o arco mais emocionante de Clint no MCU tenha sido em Vingadores, Guerra Infinita, 2018, e Vingadores, Ultimato, 2019. Após perder sua família no estalo de Thanos, ele adota a identidade de Ronin, tornando-se um vigilante brutal que caça criminosos pelo mundo. Sua dor, raiva e eventual redenção, culminando no sacrifício de sua melhor amiga Natasha, representam uma das jornadas emocionais mais intensas da franquia. A série Avey, 2021, do Disney+ finalmente trouxe Clint para o centro das atenções, explorando as consequências de seu passado como Ronin enquanto apresentava Kate Bishop ao universo cinematográfico. A série também abordou sua perda auditiva, um elemento importante dos quadrinhos que finalmente foi incorporado à sua versão cinematográfica. O que torna os arcos de história do Gavião Arqueiro tão cativantes é como eles consistentemente exploram a tensão entre o extraordinário e o mundano. Clint é simultaneamente um super-herói de elite e um homem comum lutando com problemas cotidianos. Esta dualidade oferece uma perspectiva única no universo Marvel, lembrando-nos que mesmo os heróis mais valentes carregam vulnerabilidades profundamente humanas. À primeira vista, em um universo repleto de seres com habilidades sobre-humanas, Clint Barton pode parecer simplesmente um homem habilidoso com um arco. No entanto, essa percepção subestima drasticamente o que torna o Gavião Arqueiro um dos heróis mais formidáveis da Marvel. A característica mais marcante de Clint é, sem dúvida, sua precisão quase sobrenatural. Frequentemente descrito como tendo os olhos mais aguçados da Marvel, ele é capaz de acertar alvos minúsculos a distâncias impressionantes, mesmo em condições adversas. Esta precisão não se limita apenas ao arco e flecha. Clint demonstra a mesma habilidade excepcional com praticamente qualquer objeto que possa ser arremessado ou disparado, desde facas e dardos até objetos improvisados. É importante ressaltar que, embora não possua superpoderes inatos, o treinamento físico de Clint é extraordinário. Anos de dedicação transformaram-no em um atleta de elite, com reflexos, força, agilidade e resistência muito acima da média. Suas habilidades acrobáticas lhe permitem executar manobras complexas enquanto mantém precisão de tiro, algo que poucos conseguiriam. O combate corpo a corpo é outra área onde o Gavião Arqueiro se destaca. Treinado em múltiplas formas de artes marciais, ele pode enfrentar oponentes muito mais fortes fisicamente, compensando qualquer desvantagem com técnica superior e pensamento estratégico. Esta versatilidade o torna um adversário imprevisível e perigoso. O arsenal do Gavião Arqueiro é talvez onde sua engenhosidade mais se destaca. Longe de ser apenas um usuário de flechas convencionais, Clint utiliza uma variedade impressionante de flechas especiais,
cada uma projetada para situações específicas. Item flechas explosivas, que detonam no impacto ou após tempo determinado. Item flechas ácidas, capazes de corroer quase qualquer material. Item flechas sunicas, que emitem ondas de som debilitantes. Item flechas pegajosas, que liberam substâncias adesivas para imobilizar inimigos. Item flechas EMP, pulso eletromagnético, que desativam equipamentos eletrônicos. Item flechas cortina de fumaça, para criar distração ou cobertura. Item flechas cabo, que disparam linhas para transporte ou captura. Item flechas taser, que emitem descargas elétricas. Item flechas hackers, equipadas com tecnologia para invadir sistemas. Item flechas PIN, que utilizam partículas PIN para expandir ou contrair. Seu equipamento principal é seu arco composto de alta tecnologia, frequentemente atualizado com o que há de mais avançado, seja pela SHLD ou pelas indústrias Stark. Além de ser extremamente resistente, o arco pode se dobrar para transporte discreto e ajustar-se para diferentes tipos de tiro. Talvez a habilidade mais subestimada de Clint seja sua inteligência tática. Ele é um estrategista nato, capaz de avaliar situações complexas em segundos e identificar o curso de ação ideal. Esta capacidade, combinada com anos de experiência como agente da SHLD e Vingador, permite que ele antecipe movimentos inimigos e adapte suas estratégias instantaneamente. No MCU, vemos esta inteligência tática em plena exibição durante a Batalha de Nova York, onde Clint, posicionado em um ponto elevado, coordena os movimentos dos Vingadores enquanto abate alienígenas com precisão infalível. Da mesma forma, em Vingadores, Era de Ultron, sua experiência e pensamento rápido são fundamentais durante a evacuação de civis em Sokovia. Uma característica menos conhecida, mas impactante, é sua deficiência auditiva. Nos quadrinhos, Clint perdeu cerca de 80% de sua audição após um confronto com o vilão palhaço. Esta condição, longe de ser uma fraqueza, humaniza o personagem e demonstra sua resiliência, já que ele continua a operar no mais alto nível apesar desta limitação significativa. Esta característica foi recentemente incorporada à sua versão no MCU na série Avey. O que torna as habilidades do Gavião Arqueiro verdadeiramente notáveis não é apenas sua impressionante variedade, mas como Clint as utiliza de forma criativa e adaptativa. Em um mundo de supersoldados e seres cósmicos, ele prova repetidamente que engenhosidade, dedicação e precisão podem ser tão valiosas quanto qualquer superpoder. Ao longo de sua extensa carreira como herói, o Gavião Arqueiro construiu uma rede complexa de relacionamentos, que vai desde amizades inabaláveis até rivalidades intensas. Estes vínculos definem não apenas sua trajetória, mas também revelam muito sobre sua própria personalidade e valores. Entre todos os aliados de Clint, nenhum foi tão significativo quanto Natasha Romanoff, a Viúva Negra. O que começou como uma relação profissional complicada, ela como espiã soviética, ele como um herói em ascensão, evoluiu para uma das amizades mais profundas e duradouras do universo Marvel. No MCU, esta conexão foi belamente retratada, culminando no sacrifício devastador de Natasha em Vormir para que Clint pudesse obter a Joia da Alma. A frase "tudo vai ficar bem" trocada entre eles naquele momento encapsula anos de história compartilhada e confiança mútua. O Capitão América representa outro vínculo fundamental na vida de Clint. Steve Rogers foi quem verdadeiramente deu ao Gavião Arqueiro a oportunidade de se redimir, aceitando nos Vingadores quando muitos ainda desconfiavam de suas intenções. Essa confiança estabeleceu uma lealdade inabalável, evidenciada quando Clint se posicionou ao lado de Cap durante a Guerra Civil dos Heróis, mesmo que isso significasse se tornar um fugitivo. Kate Bishop merece destaque especial como uma aliada que transcende a simples parceria. Como protegida de Clint, Kate representa seu legado vivo, adotando não apenas suas habilidades com o arco, mas também seus valores. Seu relacionamento evolui de mentor-aprendiz para uma verdadeira parceria, onde ambos crescem e aprendem um com o outro. No MCU, a série Avey explorou belamente essa dinâmica, com Hailey Steinfeld interpretando uma Kate que admira profundamente Clint, mas também desafia suas percepções e métodos. A família Barton, sua esposa Laura e seus filhos Cooper, Lila e Nathaniel, representa o centro emocional da vida de Clint. Mantidos em segredo da maioria de seus colegas heróis por anos, eles oferecem a Clint um refúgio da vida caótica como Vingador e uma lembrança constante do que ele está lutando para proteger. A cena em Vingadores, Ultimato, quando Clint atende o telefone e ouve a voz de sua esposa após o blip ser revertido, é um dos momentos mais emocionantes da saga. No lado dos antagonistas, Jack Duquesne, o espadachim, ocupa um lugar único na história de Clint. Como seu primeiro mentor no circo, ele foi quem inicialmente reconheceu o potencial do jovem Barton.
No entanto, sua relação se deteriorou, transformando-se em uma rivalidade complexa que mistura respeito e ressentimento. No MCU, esta relação foi reimaginada na série A Véi, com Tony Dalton interpretando uma versão mais ambígua do personagem. O palhaço, Kazimierz Kazimierzak, é um inimigo particularmente significativo, responsável pela perda auditiva de Clint nos quadrinhos. Seu confronto vai além do físico, representando um ponto de virada na vida de Barton que o forçou a adaptar-se e superar limitações significativas. Wilson Fisk, o Rei do Crime, emergiu como um adversário formidável tanto nos quadrinhos quanto no MCU. Sua presença ameaçadora na série de Matt Fraction, onde Clint tenta proteger os moradores de seu prédio dos capangas de Fisk, estabeleceu uma animosidade que transcende o típico conflito herói-vilão. No MCU, esta rivalidade foi reintroduzida na série A Véi, prometendo desdobramentos futuros. A tropa Circus, Circus of Crime, tem uma conexão única com o passado de Clint, lembrando constantemente de suas origens humildes e das escolhas que o levaram a se tornar um herói ao invés de seguir um caminho criminoso. Os relacionamentos do Gavião Arqueiro são fascinantes precisamente porque são profundamente humanos. Diferentemente de confrontos cósmicos ou rivalidades ancestrais, suas alianças e inimizades são construídas sobre experiências compartilhadas, traições, redenção e escolhas difíceis. Através destes vínculos, vemos como Clint, apesar de todas as suas habilidades extraordinárias, luta com as mesmas complexidades relacionais que todos nós: confiança, lealdade, família e legado. Ao finalizar nossa jornada através da extraordinária história do Gavião Arqueiro, é impossível não reconhecer a singularidade deste personagem no panteão de heróis Marvel. Clint Barton representa algo profundamente ressonante: a ideia de que heroísmo não requer superpoderes, apenas um coração determinado e a coragem de fazer a diferença. Revisitando sua trajetória, vemos um arco narrativo que transcende o típico caminho heróico. Das humildes origens circenses à posição de respeito entre os mais poderosos Vingadores, de quase vilão a mentor inspirador, de agente solitário a pilar familiar, a evolução de Clint é marcada por escolhas difíceis, redenção e uma humanidade inabalável que o diferencia em um universo de seres extraordinários. Sua resiliência é talvez sua característica mais notável. Quando perdeu a audição, adaptou-se. Quando perdeu sua família para o estalo de Thanos, mesmo mergulhando na escuridão como Ronin, encontrou caminho de volta à luz. Quando enfrentou inimigos muito mais poderosos, compensou com estratégia e precisão. Esta capacidade de superar adversidades sem recursos sobre-humanos oferece uma mensagem inspiradora que poucos personagens conseguem transmitir com tanta autenticidade. Olhando para o futuro, o legado do Gavião Arqueiro parece seguro nas mãos de Kate Bishop. No entanto, seria precipitado considerar a jornada de Clint Barton encerrada. Os quadrinhos nos ensinaram que heróis como ele têm formas de retornar quando mais precisamos deles, frequentemente em papéis transformados que refletem sua evolução contínua. No universo cinematográfico, especula-se que Clint poderia assumir um papel de mentor para a próxima geração de Vingadores, possivelmente liderando iniciativas como os Jovens Vingadores ou Campeões, onde sua experiência seria inestimável. Alternativamente, ele poderia seguir um caminho similar ao dos quadrinhos, onde ocasionalmente abandona a aposentadoria para missões específicas que exigem suas habilidades únicas. Uma teoria particularmente intrigante envolve a possível exploração mais profunda de seu passado como Ronin. Este período sombrio de sua vida, apenas brevemente mostrado em Vingadores, Ultimato e referenciado na série A Véi, contém potencial para histórias mais complexas e maduras sobre redenção e as consequências de ações passadas. Outra possibilidade fascinante seria a exploração do conceito de família Barton como uma unidade de operações. Nos quadrinhos e no MCU, vimos indicações de que os filhos de Clint podem estar seguindo os passos do pai, particularmente Lila, que demonstrou aptidão para arquearia. Uma história focada em Clint treinando sua família enquanto enfrentam ameaças que visam especificamente heróis aposentados seria inovadora e emocionalmente rica. Há também especulações sobre crossovers potenciais com outros personagens que compartilham elementos com o Gavião Arqueiro. Uma parceria com Helena Belova, por exemplo, exploraria o legado compartilhado de Natasha Romanoff, oferecendo caminhos para resolução e crescimento mútuo após os eventos de Viúva Negra e A Véi.